Se coloque de pé nessa noite. Ajuda eu aí, Rodrigo. Abra sua Bíblia, o livro de Lucas, no capítulo de número 1. No versículo de número 5. Hoje é o culto da família, amém? E é maravilhoso nós estarmos em família aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar conosco. Todos encontraram? Evangelho segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém? Feche os seus olhos. Sabe, irmãos, Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração sobre nós sermos família poderosa na terra. Em Salmo 112, versículo 2, o Salmo quem escreveu foi o Aleph. Ele diz que a sua descendência será poderosa na terra. E o Espírito Santo, ele tem ministrado ao meu coração sobre isso. Como que está a sua família hoje? Como que está a sua vida hoje? E o Espírito Santo hoje vai ministrar aos nossos corações de uma maneira poderosa acerca da família, de nós prepararmos os nossos filhos, de nós nos prepararmos para romper desafios, para ajustar tudo que está fora, para podermos viver o que Deus tem para nós, porque nós somos uma família poderosa nessa terra, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade para agir no nosso meio nessa noite de uma forma poderosa. Ah, Jesus! Como o Senhor é maravilhoso para conosco. Como o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença como família para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite. Mas para que isso aconteça, nós precisamos romper alguns paradigmas na nossa vida, na nossa história, para que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisaremos aprender com esse casal, Zacarias e Isabel, que nos deixou nessa narrativa uma lição de vida, de perseverança, de cumprimento de princípios. E é isso, Pai, que nós queremos viver também. Então, Deus, abra os olhos do nosso coração nessa noite, que os nossos ouvidos venham estar atentos àquilo que o Senhor quer falar comigo e com os meus irmãos nessa noite. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Poder se sentar. Sabe, irmãos, eu meditando
Nessa narrativa de Lucas, eu aprendi o que é ser bem-sucedido, o que é alcançar a vontade de Deus para minha casa e para minha família. E eu estudando sobre eles, eu comecei a pensar: quem de nós que não queria, que não gostaria que a família fosse uma família poderosa na terra? O que é uma família ser poderosa na terra? É quando as pessoas olham para você e vê você como referência, vê você como uma influência, vê você rompendo limites, vencendo barreiras para viver aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem planejado para a sua história. E nessa narrativa nós vamos ver um casal que eram descendentes de sacerdócios. Isabel, descendente de Arão, e Isaías, um sacerdote da casa do Senhor. Em Crônicas, Davi, ele forma grupos e separa o sacerdote em turnos, em 24 turnos. E cada turno havia 1000 sacerdotes. E cada semana um sacerdote representava um turno para ministrar na presença do Senhor. Isaías era do turno de Abias, que era o 8º turno. E durante uma semana era exatamente o turno de Abias. Mas porém havia uma situação, porque eram 1000 sacerdotes para ministrar, e eles tinham que lançar sorte. E no momento do sorteio, a palavra vai nos dizer que Zacarias, ele foi sorteado. Irmãos, eu começo a imaginar o que fluiu no coração daquele homem naquela semana, porque era aquela semana que ele ia ter o privilégio, que ele ia ter a oportunidade de estar ministrando na presença do Senhor. Ele era o representante do povo, que ia levar as orações do povo no templo, e as orações iam subir como um incenso suave e agradável ao Senhor. Mas havia uma situação naquela família. A Bíblia vai nos falar que eles não tinham filhos, que Isabel, ela era estéril, e que eles já eram avançados em idade. E a maior alegria naquela época das mães era gerar, era pegar um filho no seu colo. E quando isso não acontecia, elas eram tidas como amaldiçoadas, eram responsabilizadas por não dar continuidade em suas famílias. Eu imagino aquela mulher orando, buscando a face do Senhor, pelo fato de não poder pegar uma criança no seu colo. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é que mesmo ela enfrentando essa dificuldade, mesmo aquele casal passando por esse momento adverso na vida deles, o narrador vai falar nessa narrativa que eles eram
Eles eram fiel aos preceitos do Senhor. Não somente fiel, mas era irrepreensíveis. E muitas vezes nós temos uma família estruturada. Muitas vezes nós temos tudo para ser uma família poderosa na terra. E nós não queremos avançar em cumprir os preceitos do Senhor. Nós não queremos avançar em ir mais profundo em busca da presença do Senhor. Então eu e você, nós temos muitos motivos nessa noite para engrandecer esse Deus maravilhoso, porque eu e você temos a oportunidade de estar no templo e poder render graças de louvor e adoração a Ele. Talvez o seu ente querido não está aqui nesta noite. Talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu filho não está aqui nessa noite. Mas você é o representante e tem a oportunidade de buscar por eles. Tem a oportunidade de ser aquele que vai interceder para que amanhã ou depois ele esteja aqui juntamente com você. Nós precisamos ser como Isabel e Zacarias. Eles eram resilientes. Uma família poderosa na terra precisa ser resiliente. O que é ser resiliente? Resiliência é a habilidade do ser humano do quê? De em meio às adversidades romper, em meio às adversidades a continuar, caminhar, adiantar, não parar. Sabe por quê? Porque é algo muito maior do que nós. Ser resiliente é aquelas pessoas que vai chorando, vai gemendo, mas não para. Avança. Quando eu falo de resiliência, eu lembro da minha mãe. Sabe por quê? Porque ela criou 3 filhos sozinhos. Mas não simplesmente criou, ela ensinou o caminho. E às vezes eu chegava em casa 3 horas da manhã, ela estava com os joelhos dobrados. Mas enquanto ela não alcançou a vitória dela, que era ver eu nos caminhos do Senhor, ela não parou de interceder, ela não parou de orar. Talvez você já acha que já não tem mais jeito. Não pare. Continue. Porque o melhor de Deus está por vir na sua vida, na sua casa e na sua família. Irmãos, e chega o grande dia. O dia de Zacarias adentrar ao templo. O texto vai nos dizer que o povo estava lá do lado de fora, orando. E o sacerdote entra e começa a buscar. E começa a levar a oração a Deus, a oração do povo. Mas de repente, quando Zacarias olha à direita do altar de incenso, ele vê um anjo. E quando ele vê, ele fica perplexo. Ele teme. E o anjo fala para ele: Zacarias, não temas. Não temas. Não temas. Eu sou Gabriel. E Deus ouviu as suas orações.
Deus tem ouvido as suas orações. Deus conhece o oculto. Deus conhece o escondido. Deus conhece o secreto. Tudo que você tem levado diante dele, Ele sabe. E na melhor hora, Ele se revelará a ti. E o nome dele será exaltado, será engrandecido, porque Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em nós. E o anjo vai falar para ele: a sua esposa Isabel, ela terá um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Mas Zacarias, ele não acredita. Ele fala assim: mas como assim, Senhor? Nós somos avançados de idade. Não é assim conosco também, irmãos? Às vezes Deus vem e faz uma promessa para nós, Emerson, e nós não acreditamos, não botamos fé. Às vezes Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida, mas às vezes a nossa incredulidade não deixa, Eduardo, nós avançarmos, nós rompermos. Às vezes Deus, Ele quer fazer muito mais em nós e através de nós, mas nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas, porque os únicos que podem impedir o agir de Deus somos nós. Quando nós não deixamos, quando nós rejeitamos, quando nós não acreditamos nas promessas dEle para nós. E nessa noite Ele me trouxe aqui, assim como Ele levou Gabriel lá naquele lugar, lá naquele templo. Hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que todas as promessas que Ele fez para você, Ele é fiel para cumprir. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e Ele vai cumprir na sua vida. Basta você acreditar, basta você deixar a fé fluir no seu interior, e você avançar, e você romper, porque essa é uma noite especial, essa é uma noite que eu e você podemos romper em fé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu e você, nós podemos ser representantes de uma família poderosa aqui na terra, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos deixar com que Deus faça em nós o que Ele quer fazer. Nós precisamos entregar o nosso controle nas mãos de Deus e falar assim: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você como referência e vão querer alcançar o que você tem alcançado, vão querer viver o que você está vivendo. Se você for luz, toda a tua casa será luz. Nós precisamos ser candeeiros, sabe? Para as pessoas olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas, e nós começarmos a refletir a imagem gloriosa do Eterno, a imagem gloriosa de Deus. Oh, aleluia! E naquele momento, Gabriel fala para ele assim: ó Zacarias, porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que isso se concretize. E o povo começa a ficar preocupado, porque ele estava demorando. Ele estava demorando. E quando ele sai, ele não consegue falar. Ele está mudo.
E as pessoas perceberam, ele teve uma visão, ele viu algo diferente. Pega essa chave aqui, pega isso, não sei se você entendeu. Quando nós estamos diante dele, quando nós vemos a face dele, quando nós nos prostramos e deixando ele agir nas nossas vidas, sabe o que acontece? As pessoas começam a enxergar a glória de Deus na nossa vida e começam a falar: esse sim teve um encontro com Deus, esse sim é uma pessoa diferente, porque eu posso ver através da vida dele a glória de Deus sendo manifestada. Eu vejo através da vida dele a glória de Deus. As pessoas vão ver em você a manifestação da pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque você decidiu a viver uma vida relevante na terra. Então, o primeiro tópico, nós precisamos ser resilientes. Nós precisamos continuar. Não deixe nada e nem ninguém barrar aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Mas o segundo tópico é aqueles que a família, aqueles que querem ter uma família poderosa na terra, eles vivem a promessa. Sabe, irmãos, esses últimos dias eu tenho falado muito comigo acerca de algo muito importante. Muitas vezes nós viemos na igreja, nós já chegamos até a igreja e queremos que Deus use alguém para falar conosco. Nós queremos ouvir de alguém promessas de Deus a respeito de nós. Mas a minha oração mudou esses dias. Porque eu falei assim: Deus, eu não quero que o Senhor use ninguém mais para profetizar na minha vida, não. Eu quero viver aquilo que o Senhor já prometeu para mim. E essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Quantas promessas Deus já fez para nós que nós não vivemos ainda. Então, é isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos viver aquilo que Ele já prometeu. Sabe, aquilo que a Bíblia falou de mim, aquilo que a Bíblia fala de mim, eu quero viver. Mas eu só vou viver isso se eu querer. Eu só vou viver aquilo que Deus tem para minha vida a partir do momento que eu decidi no meu coração a romper com as barreiras, a romper com a inércia, a romper com a paralisia espiritual, a romper com as distrações desse mundo. Porque quando o povo estava saindo do Egito, uma das coisas que o faraó fez, sabe o que foi? Aumentar a carga de trabalho, para que eles não venham ter tempo para pensar em irem adorar a Deus. E o faraó desse mundo tem usado as estratégias das distrações para impedir que eu e você vivemos uma vida de adoração a Ele. Então, você está comigo nessa noite? Vamos viver as promessas de Deus. Mas só que daí Zacarias chega na casa dele e eu começo a imaginar, começo a viajar como que ele entrou falando normal e saiu mudo. Ele não sabia Libras, ele não sabia falar em gestos, ele teve que improvisar, pastor, para falar para a esposa o que ele tinha visto e o que Deus tinha falado para ele. Mas quando ele conseguiu traduzir, o que ele viu e a promessa que ele recebeu,
Foi algo maravilhoso, irmãos. Vamos ler? Aleluia, Jesus. Lucas 1:25. Vamos ler a partir do versículo 22, para nós entendermos. Diz assim: quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Aí essa declaração é fantástica. Como o Senhor foi bom para mim. Em minha velhice, exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Você imagina a alegria no coração dessa mulher, anos e anos sendo humilhada publicamente pelo fato de não poder gerar. Mas naquele momento, depois de anos e anos buscando ao Senhor, sendo fiel ao propósito que Ele tinha colocado no coração deles, indo no templo, servindo, adorando, não murmurando, mas sim buscando a face do Senhor, se dedicando ao templo, ela começa a gerar. Eu imagino o sentimento de mãe se aflorando através dos hormônios dela. Sabe? A alegria de poder pegar uma criança no colo e declarar: esse aqui é o meu filho, o filho da promessa. Irmãos, é gostoso quando nós recebemos uma promessa, não é? Mas é mais gostoso ainda quando nós começamos a viver as promessas de Deus nas nossas vidas. É maravilhoso quando você começa a ver tudo que Deus falou há vários anos atrás começar a se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, e você poder vir até aqui e testificar do quanto Deus tem sido bom conosco. Mas para encerrar, algo que me chama muito a atenção, sabe o que é? A hombridade e fidelidade de Zacarias para com ela. Por ela ser estéril, ele não quis ter filhos com outra mulher. Ele foi fiel à sua esposa, mesmo a sua esposa não podendo dar continuidade à descendência dele, ele decidiu a ser fiel à esposa. Marido, mulheres, precisamos ser fiel aos nossos esposos, à nossa família, porque é um plano de Deus para as nossas vidas. É algo maravilhoso que Deus constituiu. Foi a família. E o privilégio de nós desfrutarmos disso não tem preço. Porque quando você vive família, você vive as promessas de Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso.
Ele é poderoso, Ele está aqui nessa noite. E você como família, eu gostaria que você levantasse um clamor pela sua casa, pelos seus, para que vocês sejam resilientes, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a situações quando está tudo fora do controle, permaneça fiel, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em breve Ele se revelará a nós. Feche os seus olhos e seja ministrado nessa noite.